Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, amém? É muito bom a gente poder celebrar as coisas, né, na nossa vida, coisas boas e marcos que nos acontecem. E meditando sobre o que ministrar, né, nesse dia, nessa manhã, muitas coisas que a gente vem estudando da parte de Deus, na palavra do Senhor. Eu venho fazendo uma leitura guiada da Bíblia. Tem uma edição que foi feita chamada Bíblia 365, que ela vem assim com vários textos, né, para a gente ler ao longo do ano. E nessa semana eu tenho estado meditando juntamente com essa leitura sobre alguns textos do Antigo e do Novo Testamento e me deparei com a leitura no livro de 1 Samuel. Eu quero te convidar para me acompanhar nessa leitura. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 19 em diante, e depois a gente vai dar uma passadinha para o capítulo seguinte. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito, e o Senhor lhes respondeu: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. Na sequência, havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o mais atraente jovem em todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam e ele disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, a região de Saim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim chegaram à região de Zulf, e Saul disse a seu servo: vamos voltar para casa? Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos. Mas não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos podemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente? Pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe disseram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que irão encontrá-lo. Então chegaram à cidade, e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim.
Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba diante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu: mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul, seu servo, para uma sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida Samuel pediu ao cozinheiro: traga um pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício. E a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei esse pedaço para você desde que decidi convidar esses homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou e assim chegaram à saída da cidade. E Samuel disse a Saul que enviasse o seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: fique aqui, pois eu recebi de Deus uma mensagem para você. Amém. Pode assentar-se. Nós não estamos acostumados algumas vezes, nem na nossa reflexão, a ler um trecho tão grande da palavra de Deus, né? Mas às vezes a gente precisa ler mais, né? Para extrair a essência e para compreender alguns contextos. Eu admiro demais Samuel. É um personagem bíblico que muito me atrai. E quando eu leio a história da vida dele, eu fico assim admirada. Porque eu vejo em Samuel uma característica que não é muito comum, às vezes, da gente encontrar nas pessoas, ao menos na quantidade em que a gente encontra em Samuel. Ele é extremamente generoso. Ele é extremamente generoso. E eu acredito que a generosidade é uma coisa que a gente precisa resgatar. E normalmente nesses momentos que a gente está celebrando, principalmente nesses momentos que a gente está celebrando coisas importantes para nós, a gente precisa pensar na generosidade e precisa pensar na gratidão. Porque, em geral, pessoas gratas são generosas. Quando a gente desenvolve a generosidade, é porque antecipadamente a gente tem um espírito grato. Não é? E a gratidão, ela se foca em uma particularidade, assim. Para a pessoa ser grata, a pessoa precisa ter uma mentalidade de abundância. Eu vou explicar por quê. Na vida a gente tem problemas. Na vida a gente tem dificuldades, não é? Às vezes acontece que a gente fica doente. E o copo da gente vai ficando vazio. E existem 2 tipos de pessoas nesse mundo, basicamente, com as suas nuances, é claro, porque nada é uma coisa só ou outra, mas para efeito da dramatização que eu estou fazendo vai servir. Tem gente que vai olhar para o que está faltando e tem gente que vai olhar para o que tem. Quem olha para o que está faltando tem uma mentalidade de escassez. Eu perdi, eu não tenho mais, está faltando. Quem olha para o que tem uma mentalidade de abundância. Eu ainda tenho isso, eu posso recomeçar. Eu perdi isso daqui,
e eu tomei esses goles de água, mas sempre tem o pastor Ednei para eu pedir outro copo, para ele encher de novo para mim. Mas se eu pensar naquilo que está faltando, eu não consigo nunca aproveitar a minha vida. E eu vejo isso na vida de Samuel. Porque Deus disse para Samuel que ele seria o juiz do povo de Israel. E ele estava fazendo essa tarefa. Ele tinha feito essa tarefa durante tempos muito difíceis. Ele tinha enfrentado e já tinha vencido os filisteus. E nos capítulos anteriores desse texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz explicitamente que Deus havia barrado os filisteus por causa de Samuel. No tempo em que Samuel foi juiz em Israel, os filisteus não avançaram. Ele tinha feito tudo o que era preciso fazer. E era um líder segundo o coração de Deus. Depois de muitos anos, sem ninguém receber palavra de Deus, ele recebeu uma visitação do Senhor. E ele ainda era uma criança. E ele cresceu debaixo dessa unção e viveu toda a sua vida para servir. Samuel viveu toda a sua vida para servir. Ele dedicou tudo que ele tinha ao povo de Israel. E agora, quando ele está mais velho, o povo chega para ele e diz, não, a gente tem o desejo de ser como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter rei, todo mundo tem rei. Todo mundo tem rei. A gente olha para um lado, filisteu tem rei, caldeu tem rei, todo mundo tem rei. Só a gente que não tem. E essa é uma mentalidade de escassez. Porque a gente começa a perceber algumas coisas que são diferentes entre nós e as outras pessoas. Nós não nos alegramos na qualidade que nós temos, mas nós nos ressentimos na falta. E esse é um problema constante que é alimentado pelo espírito desse mundo e já está presente lá no Gênesis, na narrativa inicial da criação, quando Deus diz, olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem nesse jardim, somente uma vocês não podem comer. E ao invés de usufruir a mentalidade da abundância, de poder comer de todas, o ser humano viveu a dimensão da escassez, de não poder comer uma. E é essa mentalidade que Samuel está lidando com ela, quando o povo vem e diz, nós queremos um rei. E Samuel chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu governei, eu liderei, fiz tudo que estava comigo, mas assim, deu um trem errado aí. Porque o povo está querendo um rei. E aí Deus diz para Samuel, o problema, Samuel, não é com você, o problema é comigo. Fica tranquilo. Eu não sou assim tão paciente, confesso, como Samuel. Eu ainda me ressinto quando alguém não gosta de mim. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito gostável. Como assim alguém não gosta de mim? Eu me ressinto disso às vezes. Eu tenho que parar e pensar, poxa vida, ninguém tem obrigação de gostar de mim. Mas que no primeiro momento eu penso, que absurdo não gostar de mim, confesso, penso. Eu quero ser gostável, porque é muito ruim para mim quando alguém não gosta de mim. Não sei vocês, às vezes vocês já estão mais resolvidos na terapia do que eu. Eu ainda tenho que lidar com essas questões, né? Mas Samuel não, Samuel estava resolvido nisso. Como que eu sei que ele está resolvido? Porque eu nunca tinha prestado atenção em como Samuel recepciona Saul. Até ler esse texto essa semana de novo. Ele estava sendo rejeitado pelo povo. E Deus colocou na mão dele a preparação do próximo líder. Um líder que teria muito mais direitos do que Samuel, e a lista é grande, no início do capítulo 8 já é dito. E Samuel, ele recebe esse moço, ele dá para esse moço a coxa do sacrifício. É uma coisa interessante falar isso daqui, porque é o melhor pedaço de carne a que o sacerdote tinha direito. Ele entrega isso para um moço que ele encontrou agora pela primeira vez. Ele vai ao encontro desse moço, porque Deus disse, amanhã, a essa hora, eu vou mandar um jovem. Samuel não estava sentado, Samuel estava andando ao encontro desse moço, que Deus tinha dito que ele iria encontrar. Samuel saiu do lugar dele de autoridade. Ele podia esperar que o jovem chegasse até ele, mas ele foi no meio do caminho encontrar.
E quando ele chega lá no meio desse caminho, ele encontra esse moço, ele diz: vem comigo, eu preparei uma festa para você. Ele transformou o seu ritual normal, que era fazer essa celebração, e todo mundo da cidade sabia que aquele era o dia que o sacerdote ia subir. Ele transformou isso numa recepção para Saul. Ele preparou uma cama no terraço, na parte de cima de uma casa. E não é normal na Palestina a gente ter casa com terraço. Foi um lugar preparado, uma suíte presidencial, vocês estão entendendo? Que ele preparou para colocar Saul. Ele deu a ele de comer no lugar de honra, serviu o melhor pedaço, preparou uma cama. E isso me mostra alguém que tem um coração extremamente grato. E não é à toa que a palavra de Deus diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Porque a gente, quando sabe terminar bem, é porque a gente já aprendeu muita coisa ao longo da caminhada. Eu vejo aqui uma diferença fundamental em como Eli termina o seu ministério e como Samuel termina. E o coração de Samuel é tão generoso que mesmo quando Saul se desviou daquele propósito, Samuel continuou amando Saul. E isso diz muito para mim sobre o caráter dele. A ponto de Deus dizer para ele: olha, você não está entendendo, eu preciso que você consagre o novo rei. Porque Samuel não queria consagrar Davi. Ele não queria ter que fazer esse momento de irrupção. Por que isso é importante para a gente como igreja hoje? Primeiro porque a mentalidade de abundância, ela faz com que a gente avance. A mentalidade de escassez faz com que a gente pense que o que a gente já tem é suficiente. Não basta apenas, eu vou aproveitar a brincadeira do pastor Ednei aqui, mas não basta apenas que a gente esteja bem conservado aos 80 anos. No reino de Deus é preciso que a gente tenha jovialidade. E isso só acontece quando a gente tem uma mentalidade de abundância. E eu percebo isso por quê? Porque nesse mundo que nós estamos hoje, há pessoas de 80 anos de idade que estão decidindo fazer doutorado. Porque nunca tiveram oportunidade e agora eles querem estudar. Tem gente de 80 anos que está andando de avião pela primeira vez e pulando de paraquedas. Tem gente de 80 anos fazendo o que nunca fez na vida, porque essas pessoas descobriram um princípio simples. A vida só termina quando acaba. E se há vida, e se há desejo, há possibilidade. E eu quero realizar, eu quero fazer. Às vezes todo mundo ao redor fica desesperado. Meu Deus, e se quebrar um osso? E se acontecer alguma coisa? Mas aquela pessoa tem a mentalidade da abundância. E se for legal? E se der certo? E se eu gostar? E se for divertido? Amados irmãos e irmãs, no Evangelho e na nossa vida, essa mentalidade da abundância, ela é muito importante, porque ela impacta diretamente a nossa evangelização. Percebem o que eu estou dizendo? A mentalidade da abundância impacta diretamente a nossa evangelização. Por que impacta? Porque quando a gente tem uma mentalidade de abundância, nós vamos focar no fato de que Deus ama as pessoas, de que Deus quer redimi-las, de que elas são preciosas, de que elas são valiosas, de que nós temos que empreender todas as nossas forças para que todo mundo seja transformado. A mentalidade da abundância também é importante para nós, porque ela nos diz do grande amor de Deus, do amor incondicional de Deus. E ninguém pode entender o amor incondicional de Deus, a não ser que faça uma coisa imperdoável e seja perdoado. Prestem atenção nisso que eu estou falando. Ninguém consegue entender a profundidade do amor de Deus, a não ser que tenha feito uma coisa imperdoável e seja perdoado.
É por isso que os testemunhos mais impactantes de transformação são dos piores maus elementos que a gente viu na nossa vida e que toparam no encontro com Jesus. Porque eles podem dizer coisas sobre Deus que o Senhor me guardou e vivi um outro tipo de vida, nunca vou poder contar. Talvez eles saibam muito mais do que redenção e amor do que eu. Há um documentário na internet chamado Human, está em inglês, Humanos, em que o moço entrevista diversas pessoas do mundo inteiro, e essas pessoas livremente compartilham qualquer experiência. Entre elas há um homem. Esse homem foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Esse homem matou a sua esposa e a sua filhinha. E ele então conta que ele viveu toda uma vida de escassez. E ele diz o seguinte: eu fui criado num ambiente muito violento. E quando meu pai me batia, ele dizia para mim: eu estou te batendo, mas é porque eu te amo. Eu estou fazendo isso, é porque eu te amo. E o pai dele, uma vez, quebrou o braço dele numa dessas correções. E disse para ele: eu fiz isso, mas é porque eu te amo. E eu cresci, então, entendendo que se alguém sofre por minha causa, é porque essa pessoa me ama. E quanto maior o sofrimento, maior o amor. Porque quanto mais meu pai me batia, mais ele me assegurava que ele me amava. Mas eu cometi esse crime e eu vim para a cadeia. E há uma mulher. E essa mulher me ama. Ela me assegurou que ela me ama. Ela me acompanhou durante todo o meu julgamento. Ela veio me visitar quando ninguém mais veio. E ela declarou para mim o quanto ela me amava e o quanto eu era importante. E que aquilo que eu tinha feito podia ser perdoado. Essa mulher me amou profundamente. E por causa dela eu entendi o que é um amor incondicional. Um amor que eu não mereço absolutamente, mas que me envolveu, que transformou minha vida, que eu não consigo mais ficar sem ele. E essa mulher fez tudo isso por mim, apesar de eu ter matado a filha dela e a neta dela. Uma mentalidade de abundância é a mentalidade que diz: esse homem roubou a minha filha e a minha neta de mim. Eu vou mostrar para ele como é que se ama. E por causa disso, esse homem, como que ele vai agir agora com violência contra alguém? Como que ele vai fazer o mal? Se ele foi objeto desse amor, e se esse amor o quebrantou dessa maneira? Esse é o amor de Deus, o amor com que a gente deve se dirigir às pessoas que não são dignas de amor. Porque elas não são dignas de amor desde a nossa perspectiva. Mas todo mundo é digno de amor desde a perspectiva de Deus. Não porque a gente merece, mas porque Deus nos dignifica quando Ele nos ama. Essa é a mentalidade da abundância. E por que isso me choca muito? Porque quando a gente lê a história, sabendo o final de Saul, nós temos a tendência a não gostar de Saul. Nós temos a tendência de, às vezes assim, rejeitarmos esses personagens porque eles receberam um veredito negativo da história. Isso é verdade. Mas não é tudo que se pode saber sobre eles. Frequentemente, quando eu chego no final da leitura de um personagem bíblico, e às vezes Deus tem feito isso comigo, assim, leia de um jeito diferente. Porque quando eu leio o começo da história de Saul, eu posso me lembrar do texto lá de Apocalipse que diz: lembra-te de onde caíste e volte ao seu primeiro amor. Qualquer um poderia terminar como Saul terminou. Qualquer um poderia ter cometido os erros que ele cometeu. Mas no começo da história, a graça de Deus estava sobre ele. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, foram expulsos, mas no começo da história, a graça de Deus estava sobre eles. E que eu percebo é que Deus quer que a gente volte ao começo da nossa história, porque a Bíblia termina exatamente do jeito que ela começa.
Deus criou o céu e a terra, Deus criou um novo céu e uma nova terra. O que acontece no meio da Bíblia é a gente bagunçando a história. Mas ela termina com Deus voltando ao começo. Há um céu, e há uma nova terra, e há um jardim, e há uma cidade, e há o meu relacionamento com as pessoas. Porque Deus tem uma mentalidade de abundância. O meu amor é maior do que o pecado desses seres humanos. A minha misericórdia se renova cada manhã. Eles gastam ela o dia inteiro, mas ela renova de manhã. O choro dura à noite, a alegria vem pela manhã. Isso é uma mentalidade de abundância. O nosso Deus a tem. E eu creio nisso, amados irmãos e irmãs, porque o nosso Deus, por mais absurdo que inicialmente essa palavra pareça a vocês, o nosso Deus também é grato. O nosso Deus é grato. O Senhor abençoa aqueles que são fiéis. Deus reconhece os esforços. Deus é grato. Quando alguém se quebranta, Ele muda logo de ideia. Estava nervoso, a pessoa ficou, Senhor, me perdoa, Ele já perdoou. Deus tem uma mentalidade de gratidão com Ele mesmo. Deus nos ensina um negócio muito legal. Deus faz uma coisa e diz, ficou bom, hein? E isso é um espírito de gratidão, gente. Isso não é orgulho, porque às vezes a gente faz as coisas, uma tarefa após a outra, e a gente está na mentalidade de escassez, pensando na próxima tarefa que a gente tem para fazer. Mas Deus tem uma mentalidade de abundância. Ele diz, amanhã eu tenho mais uma coisa para fazer nesse mundo, mas hoje ficou bom, hein? E eu convivo com isso, gente. Eu convivo com isso lá na minha casa. Meu marido é assim. Ele teve que voltar agora a trabalhar com as coisas lá do vidro dele e resolveu fazer um cavalete para transportar os vidros no carro. Gente, tem uma semana que eu estou ouvindo como que esse cavalete é bom, como que ficou bonito, como que ficou legal. Você viu o meu cavalete? Você reparou? Não é? Ele fez uma casinha para colocar os porquinhos da Índia, foi um mês, ficou bom, né? Ficou muito legal, né? Você viu como ficou bom? Ele tem uma mentalidade de abundância. Se ele fizer um negócio, ele vai ficar celebrando aquilo. Quando a gente morava em São Paulo, nós colocamos alguns vidros lá em alguns shopping centers. Eu vou colocar nós, porque eu ajudei a carregar também, depois que fechou o shopping. E se a gente voltar lá hoje, a gente vai ter que passar na frente da loja para ele dizer, viu como ficou bom? E isso, às vezes, é o que impede a gente, e a gente não descobre o que nos impede de adoecer. Tem um moço chamado Davi Goleman, que ele fala que existe um modo de ter um coração grato. E ele chama isso de círculo do cuidado. E eu tenho tentado desenvolver isso na minha vida, porque ele não fala isso como uma espiritualidade, mas é muito fácil encontrar Deus nas nossas coisas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O que funciona para a gente, o que é bom para a gente, foi Deus que botou em nós. E Deus colocou na nossa cabeça, no nosso cérebro, uma possibilidade e uma disposição da gente pensar as coisas diferentes. Porque quando a gente vive na escassez, a gente trabalha com 3 coisas principais: com a vergonha, com a comparação e com a desmotivação. A vergonha faz a gente trabalhar demais com medo dos outros. O que os outros pensam de nós? O que fulano vai pensar se souber que eu errei? O que fulano vai pensar se souber que eu não fiz? O que fulano vai pensar? E existe um negócio que chama síndrome do impostor, que muita gente vive isso. Quem já leu alguma coisa, vocês já ouviram essa expressão, síndrome do impostor? Nós mulheres vivemos muito com isso, é uma coisa que afeta muito mais mulheres do que os homens, porque inacreditavelmente, segundo uma recente pesquisa, apenas 3% dos homens brasileiros acham que são feios. Então eles não têm problema de autoestima. E a mulher, não importa quão bonita ela esteja, ela sempre vai pensar que tem alguma coisa que está ruim, não é isso? Então, por essa questão, as mulheres, elas sofrem muito mais com a síndrome do impostor. Elas estão em um alto cargo de liderança e elas se esforçam muito para fazer o serviço dela sempre bem feito. Mas quando alguém faz uma crítica, aquilo destrói tudo que ela fez, tudo que ela construiu.
Porque ela pensa lá no fundo assim, fulano sabe que eu sou uma fraude. Mesmo ela não sendo. Então, nós sofremos muito com isso. Mas a síndrome do impostor é um negócio que está presente em toda a sociedade. A gente dá o nosso melhor e a gente quer evitar as críticas, porque a gente é dominado por um sentimento de vergonha. E nós recebemos isso lá no Éden. Vergonha é a primeira emoção que a Bíblia nomeia. Eles estavam nus e não se envergonhavam. E a partir do momento que eles olham para eles mesmos, sem a glória de Deus, eles sentem vergonha. A segunda coisa da mentalidade de escassez é a comparação. Por que não é bom? Porque a gente está comparando com outra pessoa. Porque tem sempre alguém na nossa frente, tem sempre alguém que fez mais, tem sempre alguém que fez melhor. Às vezes a gente tenta remediar isso e a gente compara. Tem alguém que fez pior também. Mas aí a gente volta para a vergonha, né? Porque é horrível a gente dizer que a outra pessoa é pior do que a gente. Aí a gente volta para a vergonha. Mas a gente está fazendo comparação. E a última coisa é a desmotivação. A mentalidade de escassez não deixa a gente realizar nada. Eu não posso celebrar a cozinha que eu arrumei. Porque, gente, é um espetáculo uma cozinha sem nenhuma vasilha suja. Vocês não têm noção. Hã? Pois é, mas essa é a mentalidade da escassez, minha irmã. Antes da gente pensar que amanhã a pia vai ficar cheia de novo, a gente deveria parar por um momento e dizer, ai, que maravilha de pia limpa. E aí se a gente não pensar isso, a gente se desmotiva. E aí as vasilhas aumentam na pia. Porque a gente pensa, por que eu vou lavar essas vasilhas hoje, se amanhã vai ter que lavar tudo de novo? Larga esse trem aí. E aí amanhã tem 500 vasilhas sujas na pia. Isso vale para pessoas também. Por que eu vou investir no meu casamento se amanhã meu marido vai fazer essa coisa errada de novo? Para que eu vou investir nos meus filhos se amanhã eles vão me desobedecer outra vez? Para que eu vou evangelizar essa pessoa se amanhã ela vai desviar? Para que eu... Percebe? E nós não vivemos a mentalidade da abundância. Olha como Deus tem uma mentalidade de abundância. Uma pessoa converte. E o céu faz festa. Isso é mentalidade de abundância. Às vezes a gente fica esperando juntar 10, 15 pessoas para ser batizado, para a gente fazer festa, enquanto no céu um só. O que transforma isso no céu, gente? Vocês já pararam para pensar? Tem 24 horas infindas de festa no céu, porque tem gente convertendo, pelo menos de hora em hora, num mundo tão grande como esse nosso. A festa no céu não para. Quando está acabando o salgado, o anjo chega e diz, faz uma remessa nova que converteu um na China. Está acabando o vinho, Jesus, arruma mais umas águas aí, meu filho, que converteu o outro lá na Eritreia. E na Eritreia a gente tem que comemorar mais, porque é o lugar do mundo onde mais tem perseguição aos cristãos. Converteu um na Eritreia, Senhor, é aquele vinho do bom, aquele lá de João. Agora. Essa é a mentalidade da abundância. Eu queria convidar vocês, deixa eu ver aqui, eu tenho alguns minutinhos ainda, para a gente fazer um exercício sobre isso. E se der certo, e se você achar que é legal, eu queria te convidar para você introduzir isso na sua dinâmica devocional. Esses dias estão sendo particularmente desafiadores para nós que estamos na liderança nacional da igreja. Nós estamos lidando com muitos problemas reais, muita coisa séria mesmo, coisa profunda, mas nós também estamos lidando com muita coisa imaginária. E algumas delas do tipo assim, como vai ser o concílio? Vai estar todo mundo tranquilo? Vai estar todo mundo nervoso? Como vai ser? E às vezes essa mentalidade vai se tornando tão obsessiva que a gente fica irado antes de chegar lá. E se a gente ficar irado antes de chegar lá, já prevendo, quando fulano falar isso, ó, por que isso acontece na sua casa? Quando fulano falar isso, eu vou falar aquilo. Entende? E aí a briga já começou na sua cabeça antes de acontecer. E aí, às vezes, até você fica frustrado se a outra pessoa não falar o que você já tinha preparado para responder o discurso. Porque esse é o ser humano. Para combater essa mentalidade de escassez, nós vamos fazer um exercício. Esse é um exercício de neurociência.
Eita ferro, a psicóloga está ali bem olhando para mim. Mas eu vou transformá-lo em um exercício de espiritualidade. Ok? E o Daniel Goleman chama isso de ciclo do cuidado. Eu vou chamar isso de mentalidade de abundância. Porque Jesus disse que a gente ia ter vida abundante. E a gente vai transformar a nossa escassez em abundância. E a gente vai desenvolver um espírito grato. Porque quando a gente sair daqui, nós precisamos ter boas novas para contar. E se a gente fixar nas coisas ruins, a gente esquece que o Evangelho, ele é boa nova, percebe? Senta direitinho aí no seu banco. Tenta colocar assim as coisas de lado aí, não fica com nada no colo, assim. Firma seus pés, os 2 pés no chão, assim. Fica retinho e confortável, sim? Eu vou guiar vocês. E vai ser uma coisa esquisita para alguns, mas confia em mim, vai dar tudo certo. Fecha seus olhos. Tira o barulhinho. Fecha os olhos. Respira fundo. Contando 1, 2, 3, 4. Ó. Solta bem devagarzinho, contando 8. Você vai querer pensar em alguma coisa estúpida agora, porque a cabeça da gente sempre roda, ignora, volta para a respiração. Respira de novo, solta. Respira de novo, solta. Foco na respiração. Respira no seu ritmo. Agora eu quero que aí na sua cabeça você se lembre de uma pessoa que ajudou muito você e te abençoou muito em um determinado momento. Alguém de quem você goste muito, por quem você tenha gratidão. E agora a gente vai começar a orar, amém? Que Deus faça essa pessoa por quem eu sou grato, feliz. Que essa pessoa esteja segura. Que ela esteja saudável. Senhor, eu peço agora que essa pessoa por quem eu sou grata, Senhor, eu peço que ela seja livre de qualquer sofrimento. Se ela estiver doente, Senhor, que ela seja curada. Se ela estiver deprimida, que ela seja transformada. Se ela estiver passando por angústia, que ela receba alívio. Senhor, que essa pessoa tenha felicidade. Que ela tenha satisfação. Senhor, que essa pessoa encontre todo o potencial. Se tiver alguma coisa travada na vida dela, um sonho que ela não conseguiu realizar, Senhor, que ela possa realizar. Abençoa ela de um jeito que ela possa realizar. E, Senhor, finalmente, que essa pessoa possa prosperar. Agora eu quero que você pense em você. Dá uma abraçadinha em você, assim, nos seus braços mesmo, assim. Olha como você é legal. Deus fez você. E você vai orar, Senhor, que eu seja feliz. Que eu esteja seguro, Senhor. Senhor, me abençoa, que eu esteja saudável. Na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo. Me dá saúde, Senhor. Senhor, pela tua misericórdia, me livra de qualquer sofrimento. Me dê felicidade, Senhor. Me dê satisfação. Me ajude, Deus, a encontrar todo o meu potencial para servir no meu ministério, para servir no meu trabalho, na minha casa, como mãe, como esposa, como filho, como estudante, em qualquer área da minha vida, Senhor, que eu possa viver todo o meu potencial, que eu creia que eu possa realizar e que o Senhor me dê o dom da realização. E finalmente, Senhor, que eu prospere, que eu consiga levar a termo as coisas que eu quero fazer. Agora eu quero que você pense na sua família, todo mundo da sua casa, e nós vamos orar do mesmo jeito. Senhor, que os meus familiares, meus entes queridos estejam felizes, que eles estejam em segurança, que eles estejam saudáveis. Senhor, que eles estejam livres de qualquer sofrimento. Que o Senhor dê a eles felicidade e satisfação.
Que cada um deles, Senhor, dessas pessoas que eu amo, encontre todo o seu potencial. Eu consigo ver na minha frente o rosto de cada pessoa que eu amo, Senhor. E eu quero que elas encontrem todo o seu potencial. Que elas prosperem, meu Deus. Que tudo vá bem para elas. Que elas consigam aquilo que elas têm sonhado. Agora, Senhor, eu quero pensar na minha cidade. Ó Senhor, que todos os habitantes da minha cidade, desse lugar onde eu moro, eu vivo, onde eu fiz a minha história, Senhor, que todos eles sejam felizes. Que haja, Senhor, uma felicidade tão grande, meu Deus, que ela gere segurança. Que não haja mais violência, nem assalto, nem morte, nem agressividade, nem violência doméstica, Senhor. Que haja segurança. Que os moradores da minha cidade tenham saúde, meu Deus. Que haja, ó Deus, médicos para atender todo mundo. E que as pessoas estejam bem de saúde, alegres, felizes. Senhor, que as pessoas tenham satisfação na vida delas. Que hoje na minha cidade, Senhor, as pessoas estejam livres de qualquer sofrimento. E finalmente, Senhor, que elas possam encontrar todo o seu potencial. Que haja emprego, que haja trabalho, que haja empresas crescendo. Tudo que pode fazer uma cidade ser boa. As igrejas prosperem, Senhor. As ONGs prestem bons serviços, Pai. Os hospitais funcionem. Que tudo na minha cidade, Senhor, esteja na plenitude do seu potencial. Os governantes, ó Deus, sejam abençoados. Que eles desenvolvam, Senhor, a política do jeito mais bem sucedido possível, Pai. E que a nossa cidade prospere. E agora eu quero que você pense em quem tem magoado você. Em quem mais feriu você. Em quem te angustiou. Senhor, que essa pessoa seja feliz. Que ela esteja segura. Senhor, dá saúde para ela. Dá alegria. Encha essa pessoa de satisfação. Meu Deus, que essa pessoa seja livre de qualquer sofrimento. Que essa pessoa encontre todo o seu potencial. E finalmente, Senhor, que ela prospere. Amém. Ao menos no exercício do Goleman, é mais fácil orar pelos meus inimigos, depois que eu já desenvolvi um cuidado por todo mundo que eu gosto, porque eu amplio a rede do meu afeto. É mais fácil perdoar quando eu parto, ao invés da ofensa que a pessoa me fez, eu parto do amor que existe dentro de mim, do que Deus colocou de bom em mim e do que eu posso ver nas pessoas ao meu redor. Antes de ir para uma reunião de trabalho difícil, antes de fazer um enfrentamento na sua casa, de alguma situação complicada, antes de vir para uma reunião da clã da igreja, antes de voltar outra vez para evangelizar aquela pessoa que você já tentou 500 vezes e não conseguiu, faça a oração do círculo do cuidado. Porque essa é a mentalidade da abundância, o que Deus nos tem dado. E pelo que nós somos gratos, nós somos capazes de avançar. Saul começou com tudo que tinha para ser um bom rei. Mas depois ele começou a pensar no que os outros iam pensar dele e acabou sacrificando o que não era para ele fazer, porque sacrifício era tarefa do sacerdote. Ele acabou entrando em batalhas porque ele ficava pensando, o que os judeus vão pensar de mim? O que os filisteus vão pensar de mim? Era vergonha. Depois ele começou a se comparar e foi horrível, porque quando Davi surgiu, ele começou a se comparar com Davi. O que o povo estava cantando entrou no coração dele. E por fim ele ficou desmotivado. E quando ele se desmotivou, ele perdeu. Samuel viveu a mentalidade da abundância. Quando ele foi rejeitado, Deus mostrou para ele, é comigo o assunto, não é com você. Ele aceitou. Ele foi generoso para preparar uma pessoa que ia entrar no lugar dele, totalmente generoso, a ponto de dar o que era dele para os outros. E é por isso que Samuel resiste na história do povo de Deus como um exemplo para nós sermos imitados. E talvez, só talvez, porque eu não sei
ele estivesse aí pelos seus 80 anos de idade. Que Deus abençoe. Deus, glória a Deus. Obrigado, bispa. Eu fui muito abençoado em pensar nisso. Ministério de Louvor, vamos louvar ao nome do Senhor? Esse círculo do cuidado, que seja o cuidado de Deus por mim e por você. Eu tenho vivido essa fase lá na minha casa, não sei se é porque minhas filhas já saíram, tudo, mas é muito gostoso, né, bem? Às vezes eu fico na sala assim, olhando para minha casa, e eu fico olhando, eu falo, obrigado, Deus, por essa casa. E aí, esses dias eu agradeci ao Solano, obrigado, bem, porque você cuida bem de mim e deixa essa casa boa. Obrigado, obrigado. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu queria convidar você a pensar nisso, né? Bispo, ore por nós. Pense aí no seu coração, na sua vida, tudo aquilo que nós já fomos ministrados, mas logo na sequência, para já partir para o momento final do culto e irmos para a escola dominical, será o momento da oferta e dos dízimos. E esse é o momento que a gente pode expressar a mentalidade de abundância, de gratidão, ou então de escassez. Então que você consagre mais do que dinheiro, que você consagre a sua gratidão, consagre o seu louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Enquanto nós somos generosos, Deus está em operação. Eu queria te convidar a estender as suas mãos e aproveitar esse momento para nos abençoarmos mutuamente. Quem está aqui da frente assim, vira aqui lá e estende as mãos em direção ao povo que está lá na galeria. Quem está aí, estende as mãos um para um lado do outro assim. Quem está lá de cima, mais ungido, mais perto do céu, já abençoa a gente aqui embaixo. Senhor, nós queremos nos abençoar uns aos outros, ó Pai. Que essa igreja seja feliz, Senhor. Que essa igreja seja saudável em todos os sentidos. Que essa igreja seja próspera, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo sofrimento. Que o Senhor nos abençoe, sobre nós estenda a Tua mão. Que o Senhor amplie a nossa tenda, meu Deus. Que o Senhor nos faça pessoas conforme o Teu coração, dia a dia. Nos ajuda a olhar, Senhor, para esse copo meio cheio, no qual ainda há abundância do Senhor e possibilidades de realização. E tira, Senhor, o nosso coração da mentalidade da escassez. Porque, ó Deus eterno, em Ti somos suficientes. Ó Deus, em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti nós somos novas criaturas. Em Ti nosso pecado foi perdoado, nossa iniquidade foi coberta. Por Ti nós fomos lavados e o Senhor nos ama. Que isso hoje seja uma certeza para nós. E quanto mais for uma certeza para nós, mais eficiente será a nossa evangelização, porque nós vamos comunicar às outras pessoas com base no amor redentor de Cristo, e não no medo da condenação e no peso da lei. Que o Senhor esteja sobre nós nessa direção e assim nos abençoe, para que possamos cumprir a nossa missão até o dia da Tua volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.